A história começa em 1899, com a Europa à beira da guerra e o desenvolvimento de novas armas. Em Londres, um grupo de policiais fica chocado quando um tanque se choca contra o Banco da Inglaterra, destruindo tudo em seu caminho e se livrando das balas. O tanque explode a porta do cofre e os terroristas liderados por Phantom saem. Dentro do cofre, eles encontram tesouros, mas Phantom está procurando os planos de fundação de Veneza. A Grã-Bretanha culpa a Alemanha pelo roubo, mas logo o fantasma e seus homens aparecem em Berlim, sequestrando cientistas e destruindo aeronaves. Isso desencadeia acusações entre os países, aproximando-os da guerra. Mais tarde, no Quênia, Reed procura por Alan, o herói de King Solomon's Mines. Um velho que diz ser Alan conta histórias de aventura, mas o verdadeiro Alan é revelado quando Reed lhe diz que trabalha para o governo britânico e precisa de ajuda. Alan inicialmente se recusa, pois não luta mais depois de perder sua família. Um grupo de homens estranhos entra e pergunta por Alan, erroneamente atirando no velho. Alan imediatamente responde aos disparos e um tiroteio se inicia. Os homens são difíceis de matar porque usam armaduras e pistolas automáticas. Após alguns tiros certeiros, Alan os enfrenta em um combate corpo a corpo, usando móveis e uma buzina de parede para derrotá-los. Um capanga foge e Alan o persegue, sem saber da maleta deixada para trás. Alan, um exímio atirador, detém o capanga à distância, mas o homem se envenena antes que Alan possa questioná-lo. A taberna explode repentinamente e, com a guerra ameaçando sua paz na África, Alan concorda em ajudar Reed. Na Inglaterra, Reed apresenta Alan ao seu chefe, M, que explica que ele está formando uma equipe chamada Liga dos Cavalheiros Extraordinários para deter o Phantom. Alan conhece o Capitão Nemo, de 20.000 léguas submarinas, cujo navio os levará a Veneza em 4 dias para impedir o próximo ataque do Phantom. De repente, uma voz vinda de uma cadeira vazia revela outro membro da equipe, Skinner, um ladrão que se tornou invisível com um soro, mas não encontrou uma cura. Para ser visto, Skinner usa um colete e uma máscara. Outro membro chega, Mina, uma especialista em química, mas Alan não está feliz por ter uma mulher na equipe. Eles partem, com Nemo exibindo seu carro avançado, dirigido por seu primeiro companheiro Ishael de Moby Dick. Sem serem vistos, eles são seguidos. Eles chegam ao porto para recrutar Dorian Gray, que os deixa entrar porque Mina é sua ex. Alan nota que Dorian não envelheceu, lembrando que ele foi abençoado por um feiticeiro que garantiu que ele não morreria na África. Dorian não está interessado em entrar para a equipe, mas a conversa é interrompida quando homens armados, liderados pelo Phantom, surgem das sombras. O Phantom pede que a Liga se junte a ele, mas Alan reconhece o antigo perseguidor em um capanga, que abre fogo. O caos se instala, revelando as habilidades de todos. Dorian, imortal, entra em balas para matar homens com sua espada e se cura. Nemo usa sua espada e artes marciais, enquanto Alan e o perseguidor, revelado como o agente americano Tom Sawyer, usam armas de fogo. O Phantom escapa por uma janela para o rio e, enquanto a equipe pensa que a luta acabou, um homem escondido toma Mina como refém. Os olhos de Mina ficam vermelhos e ela o mata bebendo seu sangue, revelando que é a viúva de Jonathan Harker, da equipe de Drácula. Dorian, levando o ataque para o lado pessoal, concorda em se juntar à equipe e Alan permite que Tom também se junte a eles. Tom é enviado pelo governo americano porque teme que a guerra chegue às Américas. A equipe segue para Paris, onde Nemo os apresenta ao seu navio, o Nautilus, que também pode funcionar como submarino. Em Paris, Alan e Tom perseguem o monstruoso Sr. Hyde, que aterroriza a cidade. Alan, ensinando Tom a atirar com mais eficiência, atrai Hyde para um local específico. Hyde acaba em um telhado, onde Alan o atira em uma rede preparada. De volta ao Nautilus, são necessários muitos membros da tripulação para acorrentar Hyde, que ainda consegue afastar alguns deles. Alan propõe um acordo a Hyde: ajude-os e receba o perdão da rainha. Ele aceita e se transforma no time do doutor. Com a equipe completa, o navio entra em modo submarino e segue para Veneza usando uma cópia das plantas roubadas pelo Phantom. A equipe agora precisa aprender a conviver. Alan fica incomodado com a invisibilidade de Skinner e Mina fica perturbada com a adoração de Nemo à deusa da morte. Em uma tarde, depois que o Nautilus está de volta ao modo navio, Alan tenta ensinar Tom a atirar com mais precisão e desperdiçar menos balas, mas vai embora quando Tom lhe pergunta sobre seu filho morto. Enquanto isso, Nemo e Ishael encontram um pouco de pólvora na sala de controle, pouco antes de um livro se fechar misteriosamente. Eles o entregam a Mina, que o identifica como o pó de flash usado pelos fotógrafos. Dorian visita Mina e revela a ela seu segredo. Seu retrato desaparecido envelhece em seu lugar e ele não pode olhar para ele ou perderá seus poderes. De volta ao seu quarto, Jack descobre que um de seus frascos de elixir desapareceu. Ele informa Alan e acusa Skinner de tê-lo roubado, pois ninguém o vê há algum tempo. Quando chegam a Veneza, está ocorrendo um carnaval e a equipe deduz, com base nos planos, que o Phantom planeja explodir a cidade. Quando começam a procurar explosivos, as bombas explodem, fazendo com que os prédios desabem em um efeito dominó.
Eles precisam destruir um prédio específico para impedir a explosão, então Tom pega o carro de Nemo com Alan, Dorian e Mina, mas Jack o fica para trás, temendo libertar Hyde. Os homens do fantasma o cercam e abrem fogo. Dorian suspeita que Skinner os tenha traído e foge. Alan e Tom tentam revidar, mas estão em menor número. Mina usa seus poderes para escalar uma parede e se alimentar sem piedade dos atacantes. Enquanto os prédios continuam a desmoronar e a danificar a nave, Alan avista o Phantom por perto e salta para persegui-lo. Tom é deixado sozinho para dirigir, desviando dos destroços que caem, até encontrar o prédio certo e disparar um foguete. Nemo dispara um foguete, destruindo o prédio e interrompendo o efeito dominó. No navio, Dorian revela que é o espião e atira em Michael. Enquanto isso, Alan segue o fantasma até um cemitério. Os dois discutem e o fantasma esfaqueia Alan. Alan reage e deixa cair a máscara do fantasma, revelando que ele é, na verdade, M. Moriarty, o inimigo de Sherlock Holmes. O fantasma foge apesar de Alan ter atirado uma faca nele. A equipe retorna à nave e encontra Michael morrendo, que usa seu último suspiro para desmascarar Dorian. O pod de exploração da nave mostra Dorian saindo para encontrar o Phantom. A Liga o segue e encontra uma gravação deixada por Dorian, com a voz do Phantom explicando que Reed trabalha para ele e foi enviado para reunir a Liga para que Dorian pudesse coletar amostras de suas habilidades. Com essas amostras, o Phantom planeja criar supersoldados para vender em tempos de guerra. Jack percebe que seu Hyde interior está sofrendo com uma frequência estranha na gravação, exatamente quando o Phantom anuncia que o navio explodirá no final da gravação. O navio treme, a água inunda a sala de máquinas e alguns membros da tripulação são arrastados para a terra. Nemo não consegue fazer o Nautilus ressurgir e ordena que a sala de máquinas seja fechada com os homens dentro. Hyde convence Jack de que eles podem ajudá-lo, então Jack se transforma e usa sua força para puxar alavancas e abrir válvulas, esvaziando o navio e permitindo que ele ressurja. Enquanto se organizam, recebem uma mensagem em código Morse de Skinner, que entrou sorrateiramente na cápsula com Dorian e envia instruções a serem seguidas. Eles chegam ao norte da Mongólia e encontram a fortaleza secreta do Phantom. Escondidos em uma caverna, eles esperam por Skinner, que informa que a fortaleza é enorme, com cientistas sequestrados trabalhando sem parar para criar supersoldados e copiar as invenções de Nemo. Enquanto a equipe planeja, Dorian pede ao fantasma sua pintura, revelando que ela foi roubada para forçá-lo a cooperar. Agora que a tem de volta, Dorian se recusa a lutar novamente. A Liga chega à fortaleza e derruba os guardas com seus poderes. Eles entram sorrateiramente e Skinner coloca explosivos ao redor da fábrica enquanto Hyde, Nemo e sua equipe libertam as famílias dos cientistas. Infelizmente, eles são descobertos por um exército de guardas. Começa um tiroteio, mas as armas de Nemo são ineficazes contra a armadura dos guardas. Hyde usa uma enorme porta de metal para desviar as balas, permitindo que Nemo lute contra os guardas com sua espada e liberte os cientistas. Enquanto isso, Mina encontra Dorian em seu quarto e os dois lutam com lâminas, regenerando seus ferimentos. Mina se distrai com a pintura mágica e Dorian aprende a cama com sua espada, mas o coração está faltando. Mina o surpreende, empala-o na parede com sua própria espada e o força a olhar para a pintura. Isso quebra o feitiço, fazendo com que Dorian envelheça rapidamente e morra. Alan e Tom procuram o fantasma, que está guardando a caixa com os campeões da Liga. Eles o encurralam, mas um guarda os ataca por trás, permitindo que o fantasma escape com a caixa. Eles o perseguem e encontram um homem invisível que os ataca, revelando que ele não é Skinner. Enquanto Alan continua a perseguir o fantasma, Tom luta contra o novo Homem Invisível, mas desperdiça muitas balas. Um soldado blindado chega com um lança-chamas e coloca fogo em tudo. O verdadeiro Skinner distrai o soldado, mas se queima no processo. Alan encontra o Phantom em uma sala escura e luta até que o Phantom caia. Enquanto isso, Nemo ajuda os cientistas a escapar enquanto Hyde os protege. Os explosivos de Skinner explodem, causando o colapso do prédio. Alan tenta impedi-lo novamente, mas o fantasma revela que seu Homem Invisível capturou Tom. Com os óculos de Alan quebrados, Tom pega seu rifle e, usando os ensinamentos de Alan, consegue matar o fantasma à distância. A caixa com as amostras se perde na água. Alan, antes de morrer, diz a Tom que o novo século pertence à nova geração. Mais tarde, a Liga enterra Alan com sua família na África e Tom deixa o rifle no túmulo. O grupo decide ficar junto e começar uma nova aventura. Após a partida, o feiticeiro da história de Alan chega e realiza um ritual que sacode o túmulo. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.